E aí, gente, tá começando mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje eu vou fazer um tutorial dessa make. Eu usei vários produtinhos que eu vou mostrando tudo pra vocês, explicando como é que eu fiz. Tem produtinho super baratinho, tem alguns com umas marcas mais famosas, mais caras. E eu vou mostrar pra vocês tudo como é que faz essa make. Olha só que legal, esse delineado colorido. Espero que vocês gostem desse conteúdo. Se vocês gostam de ver maquiagem por aqui, já deixa o seu like, escreve aqui nos comentários pra eu saber que você gostou desse vídeo. E não esqueça de se inscrever aqui no canal, que a gente vai postar mais vídeos por semana pra vocês. Então clica aqui no botãozinho vermelho de se inscrever e ativa o sininho das notificações, que vem muito vídeo legal por aí. Então vamos começar com o sérum clareador da Max Love. Ele é bem sequinho. Amo usar ele antes da maquiagem e ele foi apenas R$10, gente. Muito barato. O próximo já é um produtinho mais caro da MAC. É um preparador e primer. Eu acho que ele deixa a pele um pouquinho oleosa, mas ele segura super bem a maquiagem, já tá bem no finzinho. Próxima base eu não mostrei pra vocês, mas é da Mary Kay, da linha Time Wise. Eu gostei porque tem muitas opções de cor, então a gente conseguiu testar até encontrar a cor exatamente da minha pele, que por acaso é a mais clara que tem. E eu gosto bastante dessa base, acho que ela tem uma boa cobertura, consegue sim construir camadas. E eu passo com o pincelzinho nível de gato e depois venho com a esponjinha pra dar uma polida e tirar todas as marquinhas da base. Mas eu gosto bastante, consegue cobrir bem as imperfeições. Já esse corretivo da Ruby Rose, eu uso ele mais pra challenge mesmo, mas eu não acho ele um corretivo muito bom. Ele não espalha direito, às vezes fica várias marcações. Mas não é o pior corretivo do mundo, tá? Dá pra usar ele super bem, só tem que ter um pouquinho de paciência na hora de espalhar. Eu acho que se molhar um pouquinho a esponjinha, talvez espalhe um pouco melhor, mas esse teste fica pra uma próxima. O próximo que eu usei é o mesmo corretivo da Ruby Rose e eu peguei uma cor mais escura, porém eu achei esse tom um pouco quente demais pro tom da minha pele, mas é só esse que eu tenho, então é esse que a gente vai testar hoje. Passei ele também pra tentar dar uma afinadinha no nariz, mas ele tem o mesmo problema do mais claro, ele não espalha tão bem, a gente sofre um pouquinho na hora de espalhar ele, principalmente se demorar um pouquinho. Quando eu vou gravar challenge, ele me faz passar uns apuros, mas enfim. Próximo que eu vou usar é essa paletinha de iluminador, contorno e blush da Ruby Rose também. Foi super baratinho, inclusive os dois corretivos foram R$11 cada, e essa paletinha acho que foi uns 20 ou R$25. Amo essa paleta de paixão. Eu passo esse esfumado do contorno, começando lá da raiz do cabelo pra frente pra não marcar, fica a dica, anotem aí. E eu gosto muito desse produto da Ruby Rose, acho que ele é excelente, as cores são ótimas, o iluminador é bem iluminado mesmo. O blush tem ali duas opções, uma já até acabou. E o iluminador também já tá bem fininho, porque eu realmente uso todos os dias. Sempre que eu vou me maquiar, eu uso essa paletinha. E com certeza eu vou comprar outra, porque é muito boa. E pra fazer o iluminador, deixar o nariz um pouquinho mais fininho, mais arrebitadinho, eu passo na pontinha do nariz e desço uma linha reta no meio, volto com um pouquinho de blush, só pra fazer a marquinha. Esse pó banana, ele é da Miss Lari, já está também totalmente acabado, foi o último pouquinho que eu consegui pra esse vídeo. Ele é muito bom, eu paguei, acredito que foi R$10 ou R$12, foi super barato e ele é muito bom. Eu sempre uso ele em todas as makes que eu vou fazer. Eu gosto muito de selar a pele, passo em todas essas áreas que vocês estão vendo no vídeo, principalmente na zona T e nessa parte embaixo do contorno para afinar mais o rosto. Essa paletinha de sombra, gente, paguei R$3, sério, foi R$3. Não é a melhor pigmentação do mundo, claro, né, mas pelo preço também não dá pra esperar isso. Porém, é uma paleta bem básica pro dia a dia, dá super pra usar, eu faço bastante esfumadinho, ou pra base de outras makes, ou pra usar como eu vou usar aí também, só o esfumadinho marrom com uma pálpebra mais natural. Usei o mais escuro e usei o mais clarinho pra fazer um contraste, porque depois eu vim delineado. E eu gosto muito de usar eles. Foi muito barato e eu achei que super valeu a pena, porque pra usar no dia a dia
dá pra usar assim e dá um efeito bem legal até. Só usar o pincelzinho de esfumar ali, fazer várias camadas e pronto, fica tudo certo. Gosto muito dessa paletinha. O próximo que a gente vai ver é o lápis. Ele é um nude, não é um branco, e ele é da Dylos. Se eu não me engano, foi 9 ou 10 reais, foi baratinho também. Ele tem uma pigmentação boa, não posso reclamar. E uso de vez em quando ele, então posso dizer que ele é um bom produto sim. Não foi caro, foi bem baratinho e ele cumpre bem o que promete. Inclusive, o nude fica melhor do que o branco. Agora a gente vai usar esse lapisinho da Sephora. Foi 11 reais, gente. Embora a marca seja uma marca cara, eu peguei na seção de baratinhos. Sim, tem essa seção lá no Sephora. Inclusive, quando vocês forem, dá uma olhadinha lá, tem bastante produto legal. E esse lápis não é um lápis de delineado, ele é um lápis de contorno pra boca. Porém, eu fiz o teste de colocar ele como delineador, fazer um delineado rosa, pra ficar bem diferente. Eu amei demais o resultado. Super pigmentou em cima da sombra, o lápis não perdeu a cor de maneira alguma e ele não carimba, gente. É incrível, ele é cremosinho, mas ele não carimbou. Não precisei selar com sombra nem nada. E eu gostei bastante do resultado que ficou. Olhem só mais de perto como que fica bonito. E para fazer o delineador preto, eu usei esse da Vult. Gente, delineador, eu passei por uma fase que eu comprei de várias e várias marcas. Não foram marcas tão caras, foram marcas um pouco mais baratinhas, algumas nem tanto. Porém, os delineadores estavam me decepcionando demais, os em gel, em líquido, como é isso que vocês estão vendo. Até que eu vi e provei esse da Vult. Amo demais. Ele é um delineador que custa na faixa de uns 20 e poucos reais, não é tão caro. E ele é muito bom mesmo, porque ele não carimba, ele seca rapidinho. O aplicador dele é bem fininho, dá pra fazer um delineado bem bonito. E ele dura pra caramba, eu tenho bastante tempo já e não acabou. E o problema que eu tinha, o maior problema que eu tinha com os outros, principalmente os mais baratinhos, assim, não vou saber falar as marcas pra não falar errado pra vocês, mas posso estar testando delineadores com vocês se vocês quiserem. Inclusive, deixem aqui nos comentários se vocês querem que eu teste algum específico. Mas eles carimbavam muito, eles craquelavam e saía. Era ruim de aplicar, não era preto o suficiente. Enfim, tinha vários e vários problemas que quando você passa delineado e ele não fica bem feito, você acaba passando vergonha, né, gente? Porque sair na rua e de repente o delineador começar a carimbar pra cara inteira, ou então craquelar e ficar um buraco branco, é a pior coisa que pode acontecer, sério. Pelo menos na minha opinião. Deixem aqui nos comentários se vocês já passaram por isso. Essa máscara de cílios que eu vou usar aqui com vocês é da Mary Kay. Gente, ela promete ser uma máscara de cílios que vai dar um efeito de cílios postiço. Bem volumoso, bem grande e deixar os cílios com aspecto bem bonito. Realmente é uma máscara que promete deixar os cílios bem grande mesmo. E eu já estou no segundo potinho dela. Realmente é uma máscara maravilhosa. Eu paguei nela, se eu não me engano, foram 70 reais. Mas foram 70 reais muitíssimo bem pagos, porque ela é muito boa. Também passei por um perrenguinho aí com máscara de cílios uma época, porque eu acabei comprando vários mais em conta. E era horrível, gente, sério. Usei muitos ruins. Comprei, na verdade, acabei não usando, porque a hora que ia passar ele era muito líquido e borrava a cara inteira, ou então eles não davam efeito nenhum, parecia que tava passando água nos cílios. Enfim, teve várias marcas que se vocês quiserem que eu teste também posso testar, mas que me decepcionaram. Agora, esse lápis de sobrancelha, eu paguei R$2,50 nele, porque ele não é um produto de make. Ele é um lápis de desenho, se eu não me engano é 6B, alguma coisa do tipo. Mas eu comprei numa papelaria e, por incrível que pareça, é o único lápis que dá o tom da minha sobrancelha, gente, sério. Ele borra bastante, então dá pra fazer um esfumadinho legal. E quem me deu essa dica foi uma maquiadora, uma vez que eu fui fazer um desfile. Eu adotei a dica e não troco mais. E, cara, ele dura muito. Eu tenho esse lápis, acho que há uns 4 ou 5 anos, e ele não acaba, sério. Agora eu tô só retirando o excesso do pó do rosto, né, dando uma varridinha no pó, pra gente passar agora o nosso batom e finalizar a make. O batom eu escolhi usar esse da Sephora, não sei. Enfim, comprei também na seção de baratinhos. Acredito que foi 40 ou 30 reais, não me lembro muito bem.
mas não foi muito caro, talvez. E digam pra vocês se é caro ou não, porque pra mim 40 reais um batom é caro. Mas, né, tem batons de muito mais. Então, comprei esse porque realmente queria testar um batom da Sephora. E gostei bastante. A cor dele é muito bonita. Eu gosto de batom rosa mais fechadão, assim, mais forte, enfim. Essa cor que vocês estão vendo, eu gosto bastante dessa cor. E ele é super fácil de aplicar, não é um batom que fica borrando pra caramba. E ele também não é muito seco, tipo, esses batom mate tem alguns que pra passar dá um trabalhinho, porque é muito seco. E esse não, é bem fácil de aplicar e eu gostei. Agora eu fiquei com o resultado da make. E logo logo a gente vai colocar ela pra passar por um teste bem hardcore. Eu vou explicar um pouquinho depois e mostrar pra vocês como é que ficou depois desse teste. Mas basicamente eu vou gravar um vídeo pro meu outro canal, dançando, e vou dançar várias e várias vezes uma música até ficar bem suada mesmo, embaixo do sol quente, com uma roupa bem quente, e a gente vai ver o que vai acontecer. Bom, galera, eu coloquei essa make pra passar por um teste bem hardcore. Fui gravar pro meu outro canal, pra quem não sabe, tem um canal de dança country. E a gente usa uma roupa super quente, que é o chapéu, camisa de manga comprida, calça jeans, um cinto de couro bem pesado, com uma fivela de metal bem pesada também. E a bota, que é de couro também, que pesa uns 3 kg só a bota. Então, tava gravando no sol também. E tô suando muito, foi demais. E olha, até que tá bom, né? Aqui eu não passei maquiagem, então não conta. Mas não vi nenhuma mancha muito. Aqui taquei a mão, né? Cocei assim, que tava escorrendo o suor. Tentei não tacar a mão pra mim não manchar a maquiagem, né? Mas eu achei que, ó, até que tá bom, né, gente? Porque eu sou uma pessoa que tava realmente escorrendo suor pela cara inteira e não marcou tanto. Então, eu acho que os produtos estão aprovados pra mim. O delineador, por ser um contorno de boca, não carimbou nada. Eu não selei ele, eu deixei só ele normal, né? Então, tá bem aprovado. Almocei usando essa maquiagem também, então achei que o batom ficou bom. Ó, só deu uma clareadinha bem no meio aqui da boca, mas manchar mesmo, ele não manchou em nada na hora de comer. Então, gente, eu acho que estão aprovados os produtos. Gostei muito, sempre uso eles, né, gente? Mas eu quis trazer aqui pra vocês e realmente reparar nos detalhes. Se vocês quiserem que eu faça de alguma marca específica, uma make inteira de alguma marca, comenta aqui embaixo que eu posso trazer esse vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Já manda esse vídeo para suas amigas, para elas verem os produtinhos desse teste que a gente fez. E se inscrevam aqui no canal, gente, porque tem muito vídeo legal que eu tô preparando aqui pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!